Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja contigo. Nós queremos refletir em um texto sagrado e eu gostaria de fazer esse momento devocional hoje com vocês no texto que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 14, o verso 2. O texto vai dizer assim: O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Queridos, falar em retidão é o mesmo que falar em integridade, em caráter. Ter integridade é algo extremamente valioso e cada vez mais tem se tornado raro em nossa época encontrar pessoas íntegras, pessoas retas. A Bíblia vai nos dizer lá em Jó que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. O sábio rei Salomão, quando escreve então estes provérbios, esse livro de provérbios, ele é um homem ousado e inspirado por Deus, por ter tido tão grande sabedoria e conseguir entender e compreender as coisas da vida com uma perspectiva muito maior. E aí então ele fala com muita propriedade acerca dessa retidão, de ser íntegro, de ser reto, de ser temente a Deus. E aí nós vemos que hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, parece que o que é errado é certo e o que é certo é errado. E as coisas que normalmente são certas, hoje em dia parece que é tida como errada. E as coisas que nós temos convicção que são erradas, hoje em dia para o mundo parece que é certo. Porém, nós como filhos de Deus, precisamos manter a nossa vida em retidão com Deus. Precisamos manter uma vida digna de caráter, sabe? De responsabilidade com o Senhor. Nós que somos filhos de Deus, precisamos ser obedientes à voz de Deus. E aí ele diz, olha, o que anda em retidão, ele teme ao Senhor. Ele só vai conseguir andar em retidão se ele temer ao Senhor. Só aqueles que de verdade temem ao Senhor é que andam em retidão. O mesmo Provérbios, o 26 e 27 vai dizer assim: Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Queridos, temer ao Senhor não é ter medo, sabe? Não é ter pavor. Temer ao Senhor é amá-lo. É amar o Senhor acima de qualquer coisa. Sabe, temer ao Senhor é obedecer ao Senhor, é respeitar o Senhor, é cumprir com aquilo que Ele nos ordena e sermos então obedientes à palavra do Senhor. Temer ao Senhor, sem dúvida, é a melhor escolha que pessoas sábias fazem. Quem quer terminar os seus dias bem, quem quer ter uma jornada boa, e quer a conclusão dessa jornada a melhor possível, ele vive uma vida de temor ao Senhor. O Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe se de fato nós vivemos uma vida de temor a Ele ou se vivemos uma vida de fachada, uma vida de encenações, uma vida de teatro. E aí ele vai concluir o versículo dizendo: Mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Ou seja, aquele que se desvia da retidão, aquele que não vive mais uma vida de retidão, ele despreza o Senhor. Ele despreza Deus. E aí o mesmo Provérbios 14:12 vai dizer assim: Há caminhos que parecem ser certos ao homem, mas o final conduz à morte. Muitas pessoas fazem as suas próprias escolhas, escolhem os seus caminhos,
e acham que o que está fazendo é certo. Às vezes você vai querer corrigi-lo, vai querer aconselhá-lo e ele não vai querer esta correção e ele não vai querer este conselho, porque para ele está fazendo a coisa certa. Ele não reconhece que está errado. E há um dito popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E aí, por mais que você tente mostrar, por mais que você tente argumentar, que você tente falar, ele não quer ver, porque para ele não está errado. E aí a coisa mais difícil do mundo é você conseguir corrigir alguém que não está errado. O primeiro passo para ter uma vida de retidão é reconhecer os seus erros e as suas falhas. Enquanto não, ele não vai temer ao Senhor, ele não vai ter uma vida reta e, pelo contrário, ele vai desprezar o Senhor. E aí, aos olhos dele, o que ele está fazendo é certo, o que ele está fazendo é bom. E o caminho que ele tomou, para ele, na mente dele, é o melhor caminho. Mas a conclusão dele, o final, o conduz à morte. E aqui, a morte desse versículo, como também a morte do verso 27 que nós lemos, ele está tratando de morte espiritual, morte eterna. Na verdade, queridos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos nos aproximar de Deus, mais nós queremos ser íntimo de Deus. E cada vez mais nós temos mais respeito e obediência. O que mais nos alegra é agradar ao Senhor. Mas isso quem vive uma vida de temor a Deus. Nós sabemos que nem todos temem a Deus. E aí, aos olhos dele pode ser um caminho bom, mas a conclusão é que este caminho é um caminho que o conduz à morte. Não despreze o Senhor. Viva uma vida de retidão. Tema a Deus, sabe? Respeite, obedeça, sirva, porque esta, com certeza, é a decisão mais sábia para a sua vida. Acarretará para vocês consequências boas, não só aqui nesta terra, mas no mundo vindouro, na eternidade com o Senhor. Fica aqui então a minha reflexão, fica aqui a minha devocional. Espero que Deus tenha falado com você, que você seja abençoado pelo Senhor e que você tenha um dia de paz na presença do nosso Deus. Fica com Ele, até a próxima, um abraço.